agora eu vou conversar com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, que indicou a criação de uma comissão especial para discutir a área azul aqui na cidade. Vamos entender com a vereadora a motivação e as principais queixas também sobre esse sistema. Obrigado pela visita, bom dia. Obrigada, Jorge, bom dia para você e todos os ouvintes. A ideia de criar a comissão é justamente para a gente ouvir as demandas da população e tentar melhorar ainda mais o serviço, de modo que ele foi colocado e talvez deveria ter sido feita uma consulta, né, com a população, e esse é o sentido da comissão. A gente levar essas demandas para o executivo para poder melhorar esse serviço. A senhora destacou que tem recebido constantemente, né, questionamentos sobre o funcionamento na área azul da cidade, né? O que mais vem preocupando os usuários desse sistema aqui em Blumenau? A senhora também já falou de que existem também proposições, né, de alterações. O que a senhora tem ouvido? Então, quando o novo sistema entrou, começou a funcionar, a gente não tinha ainda aquela questão dos 10 minutos, né, que ficavam livres. Isso a gente conseguiu através da Câmara de Vereadores. Também foi uma das principais queixas no início, isso, né? Inicialmente foi essa. Agora, a outra, que eu considero uma das principais, hoje quando você coloca o seu carro na vaga e você colocou ali para 1 hora, de repente tu foi numa consulta, a consulta foi rápida, aí tu volta, tu usou 15 minutos. O restante do que você colocou, ele não para, ele continua descontando mesmo após a tua saída. Em contrapartida, se tu for em alguma outra vaga e passar 5 minutos, tu recebe a notificação. Ou seja, o que eu deixei de bonificação não retornou para mim. Então, essa é a principal queixa, sabe? De não poder mudar esse tempo, porque a tecnologia, assim como tem a função de poder dizer que a vaga ainda está ali, acreditamos também que ela possa dizer que a partir do momento que eu saio, para de contar. A senhora já conversou com o pessoal da secretaria, tentou entender melhor como é que é esse sistema, se há possibilidade de uma atualização, por exemplo, né? Então, para que seja contado e descontado conforme tempo de abertura e fechamento, né? Daquela vaga, né? Entendemos que os avanços tecnológicos são muitos e que isso não seria, teoricamente, né? Difícil de acrescentar, né? Exatamente. A comissão também terá essa prerrogativa de chamar a empresa responsável e ela nos passar o que pode, o que não pode, né, para a gente poder avaliar melhor. Mas é importante que eles saibam, né, e possam melhorar esse sistema. Até porque tem outros estados, vamos citar no próprio Paraná, que não existe só uma empresa, existe 5 empresas de área azul que tu pode estar escolhendo qual que você vai optar. E aí isso gera uma concorrência. Naturalmente, uma redução de valores, né? Isso também é outro questionamento, né, que veio muito forte. Também a questão de ir para certos locais que não haveria necessidade, como em alguns bairros, Sim. Ficando às vezes na frente de alguns estabelecimentos comerciais ou residenciais. Ou seja, quem vai me visitar ainda vai, embora eu esteja na frente do edifício, vai pagar a área azul. Entendeu? São coisas que a gente pode estar revendo e melhorar o sistema. Como é que vai ser a funcionalidade dessa comissão, vereador? E o que a senhora espera de todo esse trabalho, né, de conclusão desses trabalhos? Então, na próxima semana, ela passará na Comissão de Justiça, somente essa comissão, porque, além do requerimento aprovado, já teve assinatura de todos os vereadores que foram favoráveis. Então, ela só vai passar na CCJ para dar a entrada e, a partir dali, nós vamos nomear 3 pessoas, né, que vão fazer parte dessa comissão, eu e mais 2 colegas vereadores. E, a partir do momento que é instituída a comissão, a gente começa a marcar as reuniões. E essas reuniões a gente vai estar
solicitando a presença da empresa, solicitando o CETERB, chamando também a população para poder participar, escutando as demandas. Eu, por exemplo, vou abrir nas minhas redes sociais o espaço para as pessoas também me trazer sugestões que gostariam que fosse melhorado. Então, já fica aqui o meu recado, as minhas redes sociais, @Cristiane Loureiro. Vou fazer uma postagem para ouvir a população. Essa comissão, ela tem algum poder de promover alguma alteração nesse sistema? Com certeza, porque a ideia dessa comissão, ao fazer esse levantamento, tu vai levar esse requerimento com todas essas propostas. E aí o executivo vai avaliar e vai ver dentro das possibilidades o que consegue fazer. Tudo que a gente conseguir melhorar é válido. E a gente vai buscar essa melhora para que o sistema seja mais justo e funcional. Então já começa na próxima semana, né, a definição dessa comissão, então, e esses serviços que buscam avançar no sistema do estacionamento rotativo público aqui de Blumenau. Vereadora, tem sido um começo de muitos debates na Câmara de Vereadores e de polêmicas também, não poderia ser diferente com as situações que a gente vive nesse início de ano, né? Mantemos a falta de água em algumas regiões aqui da cidade, mas ganhamos aí um problema inesperado que é com a merenda escolar nas escolas. Como é que a senhora tem acompanhado isso? O que a senhora está recebendo de informações sobre essa situação? A gente tem um WhatsApp que fica aberto para a população, que é o 991199010. Esse WhatsApp, as pessoas encaminham essas demandas diretamente para nós. Estamos sem água. O bairro Itupava Central é o que mais está sofrendo com falta de água. Outra demanda, a questão da merenda. Vários pais também encaminharam, informando o local e buscando solucionar. E nós, enquanto vereadores, como representantes da comunidade, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde e vamos verificar o porquê daquela situação ou quando ela vai ser melhorada. Vou dar um exemplo de um que aconteceu ainda essa semana. Os pais tiveram uma reunião, depois da reunião, me ligaram para falar o parecer deles. Eu entrei em contato com a secretaria e no outro dia já foi providenciado a merenda que ainda não tinha. Então, assim como também teve do material escolar. Teve algumas mães que disseram, no material escolar faltou isso, faltou aquilo, né? Então, a gente foi verificar com a Secretaria de Educação e também tivemos a informação que, claro, de acordo com cada série, muda também ali a questão dos materiais. Mas é importante a gente ter esse retorno dos pais para saber se está correto ou não. Inclusive, os materiais e os uniformes, eles vão direto para as escolas, não passam pela Secretaria de Educação. Então, a responsabilidade disso é da diretora. Então, é a ela que a gente vai se reportar com relação a esse tema. Agora, quanto à merenda, a gente já vai direto com a Secretaria de Educação. A senhora faz parte da Câmara que tem a prerrogativa de fiscalizar, né? A senhora já foi gestora. Exatamente. Né? Já comandou uma secretaria, né? Já assinou processos, já teve que resolver problemas também, né? Particularmente, como é que a senhora está acompanhando tudo isso? Porque tem uma empresa no Ministério Público questionando quebra de contratos, questionando um serviço emergencial em cima da hora, sem uma empresa estruturada para isso. É o resultado que a gente tem, querendo ou não, é que uma empresa não estruturada assumiu um serviço em curto espaço de tempo, que está se estruturando com o andar da coisa, só que está refletindo em crianças, né? E tem uma polêmica de uma CPI, que a gente não sabe se vai avançar ou não na Câmara de Vereadores. A senhora não acha que era hora de se investigar melhor essas coisas, de entender melhor todo esse processo, de se buscar correções para o futuro? Essas investigações, elas podem ser feitas através das comissões da Câmara, que é o que está sendo feito. Eu faço parte da Comissão de Finanças. Já vamos, inclusive, alinhar com o Ministério Público tudo que está sendo descoberto e a gente possa estar intervindo. A Comissão de Educação
também, né? Então, são através das comissões que a gente faz essas fiscalizações. E sabendo que o Ministério Público já está com o processo em andamento e que a gente pode ter acesso, né, a esse processo, não vimos a necessidade de ter a CPI, até porque o resultado pode vir antes da CPI. Né? Então, a gente está alinhado com isso. E outra situação, a gente viu também que o próprio documento que foi apresentado tem alguns vícios de iniciativa de constitucionalidade. Então, a gente precisa entender até onde o legislativo pode chegar perante ao executivo. Né? Certo. Então, isso não é que está sendo pouca vontade de fazer, não é. A gente vai dentro das condições que a gente pode, né? Onde a gente pode avançar. Então, a gente está sim acompanhando com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação e com a população, que traz todas essas demandas. E a fiscalização existe através da Comissão de Finanças e da Comissão de Educação. O que faltou, vereadora? A senhora com experiência de gestão. Olha, eu acredito que foi assim, uma conjuntura, porque foi a troca de gestão, né, que teria que talvez verificar como que estava a contratualização, né? E às vezes o que acontece é nessa transição não ter esse tipo de diálogo, né? Então algumas coisas ficam pendentes e acaba respingando, claro, na nova gestão. Agora, a questão de fazer a forma que cortou o contrato, isso também tem que analisar, porque a empresa que já estava há um bom tempo, inclusive era a mesma que oferecia os lanches na Pró-Família, né? Nunca até então teve nenhum problema. Então, se tiver, precisa ser averiguado, sim. Mas eu acredito que faltou ali um diálogo entre as secretarias e um cuidado com esses contratos. Acima de tudo, né? Porque refletiu onde jamais poderia refletir, não é verdade? Exatamente. Que vai diretamente, né, nas nossas crianças, nas nossas famílias. E é importante porque, infelizmente, Jorge, a gente tem muitas crianças que vão para a escola, claro, com o objetivo de estudar, mas também contam com aquele lanche, aquela merenda, né? E é importante para eles também. Sem dúvida nenhuma, né? E é um direito, né? Exatamente, né? E a educação tem sido foco, né? Com esse calorão todo também, né? Os questionamentos do ar-condicionado sobre o sistema elétrico das escolas, né? A senhora também vem acompanhando isso, toda essa situação também, né? O que precisa melhorar, Jorge, vou ser assim, sincera. Quando um vereador vai fazer uma fiscalização, como a gente vai, e a gente vê todas as demandas. Por exemplo, essa semana eu fui fiscalizar um serviço que a gente tem aqui em Blumenau, que é o SEDAP. E ali eu vi várias coisas que precisam ser melhoradas para atender os usuários que prestam, né, que buscam aquele serviço. E só que aí, quando a gente encaminha, geralmente, para a secretaria envolvida, as secretarias não recebe muito bem, não recebe muito bem. E aí, vamos dar um exemplo, eu fui lá no CI, vi tudo o que precisa fazer, levamos ao executivo, o executivo cobra daquele CI porque que procurou a gente. Mas espera aí, é o nosso papel. Né? Então, exato, é fiscalizar. Exato. Então, e cobrar, né? Acima de tudo, fazer então, o serviço andar. É importante não ter represália nenhuma, porque a gente está ali para facilitar. Imagina, até para a própria gestão, eles vão querer que o serviço ande corretamente e nós vamos estar fazendo o nosso papel, porque eu consigo entender até como gestora, o prefeito não vai dar conta de todos os serviços que tem na cidade, para isso que ele tem os cargos de confiança, mas levando em consideração que esses cargos de confiança foram trocados recentemente, fica difícil, né? Porque às vezes tu não tem a dinâmica como era e como precisa continuar. E aí vem outra questão e outra polêmica também que a gente pode falar, das pessoas que assumem esse tipo de cargo, né? Se elas são técnicas para isso, têm experiência para passar por um momento como esse, né? De resolução imediata de problemas tão delicados, às vezes nesse sentido, né? E inclusive isso foi polêmico para nós ali na Câmara, porque foi solicitado um reajuste, né, do salário dos secretários, por exemplo, porque veio a justificativa para nós que era difícil fazer a contratação de pessoas, por exemplo, que são técnicas e hoje estão numa empresa privada e estão ganhando mais que numa secretaria. Ok, se for para colocar pessoas técnicas, né, é justo então ter um valor que corresponda
em contrapartida, você vai ter um serviço de qualidade. E é isso que a gente tem buscado. Mas vou te dizer que ainda a gente não está tendo, em algumas secretarias, essa experiência de uma forma que a gente esperava. Isso é lamentável, né? Ontem teve uma discussão sobre moção. No meio de tudo isso, também tem discussão sobre moção. Aliás, uma discussão que tomou um bom tempo da Câmara de Vereadores de Blumenau. Moção para deputada, moção para deputado. Muitos deles distantes daqui, sem viver esses problemas que nós vivemos aqui, alagamentos, deslizamentos, falta de merenda, falta de água, mas que por um motivo ou outro acaba alguém querendo homenageá-los, né? Qual é a posição da senhora sobre esse tipo de homenagem? Então, as homenagens eu acho válidas. Na primeira, por exemplo, da deputada Júlia Zanata, o vereador em questão é o primeiro mandato dele. E nós temos uma cota, né, de cada vereador para homenagear. Então, assim, você decidiu homenagear uma figura pública. Eu posso questionar a índole, né, daquela pessoa que você vai querer ou não. Por exemplo, a gente já aprovou vários pastores, foi até pro Chitãozinho Chororó, que a gente, né, tem o sim ou não, né? Pois é, né? É uma questão de assim, eu até quando eu entrei na Câmara, o meu objetivo é homenagear pessoas que realmente se identificam com o trabalho que a gente possa homenagear. E né? Tem muitas aqui, né? Tem muitas. Tem muita né? gente que faz muito trabalho bacana, legal, que merecem Exatamente. receber homenagem. E cada homenagem que tem na Câmara, às vezes, geralmente elas têm uma causa. Então, com essa causa, a gente presta essas homenagens. Vou dar um exemplo. Uma é uma comenda que até eu criei, que é a comenda Celina Guimarães. A Celina Guimarães foi a primeira mulher a votar no país. Ela era professora e ela fez história. E o que a gente pensou? Dentro de cada mês na Câmara tem uma homenagem para se oferecer. E exatamente no mês de março, mês da mulher, não tinha nada. Então, a minha ideia era homenagear mulheres que fazem pela cidade, né? Que oferecem tantos trabalhos na área social, empreendedorismo, na saúde. Então, a gente tem procurado nomes, né, que se identificam com isso. Eu, por exemplo, agora, na minha próxima homenagem, eu vou homenagear uma policial da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que, como nós temos também a Procuradoria da Mulher, a gente acompanha a atuação delas e vê o esforço, né, e toda a dedicação que elas têm. Então, assim, nada mais justo de que a gente homenagear aquele que se dedica e faz o bem para a nossa cidade. Ali do Flavinho, o vereador Flávio, era a primeira moção dele, né? E ele colocou ali, ainda a gente até colocou, a primeira moção é cota dele, tudo bem, vamos deixar, né, dar um voto. Mas aí logo em seguida veio do Nicolas. Aí a gente falou assim, olha, não que está errado, por isso que eu até me abstive, que é um direito dele, está dentro da prerrogativa dele. Mas não estamos no momento para isso, né? Como você falou. Diante de tantas polêmicas. Diante de tantas polêmicas, diante de tantas situações que precisam ser resolvidas. A merenda, a falta de água, as enxurradas, a cidade, né, estava um caos com tudo isso que estava acontecendo. Então, não é o momento, né? E também a gente tem que cuidar com, também, claro, as justificativas com relação a essas homenagens. É um direito do vereador, digo que ele não estava errado, mas a gente tem que avaliar tudo. Exatamente. Vereadora, tem um grupo de aposentados se unindo, se reunindo e buscando rever uma situação da reforma da Previdência que fez os aposentados do Serviço Público de Blumenau terem que pagar 14% do SBLU, independente do valor da aposentadoria. Recentemente, o Estado mudou essa situação. Limitou ao teto do INSS e escalonou o desconto a partir do que se ganha acima desse teto. Na visão da senhora, é possível fazer uma revisão dessa situação?
Com certeza, até porque quando essa medida foi adotada, ela veio justamente quando o governo federal estava alinhando com o estado e com os municípios a reforma da Previdência. Então veio de cima para baixo, né? Todas as cidades catarinenses adotavam, no estado também adotou, até porque eu também tenho vários conhecidos que são professores na rede estadual, e o município também. Agora, com essa mudança, o município tem a tendência, claro, de acompanhar, né? E nada mais do que justo, porque a gente sabe que existem momentos, né, que você possa respirar, e nesse caso, agora, inclusive no estado, eles já colocaram para mim que anos atrás a taxa era descontada e depois passou a não ser mais. Isso. Então, tudo tem a ver com o momento, né? Inflacionário, enfim, que estamos passando. E é importante lembrar também que foi uma proposta a nível federal do próprio presidente, né, que está no momento, Lula, de reverter essa situação. Então, pode ter mudanças ainda a nível federal que facilita ainda mais para o estado e o município. Porque na aposentadoria geral não se cobra dos aposentados, né? Eles têm um teto, é verdade, né? O limite não passa daquilo de aposentadoria, independente do salário que ganhavam, né? Mas também não contribuem após serem aposentados. Nas previdências públicas restantes, né, é que municípios e estados adotaram essa medida com a prerrogativa de salvar os institutos, né? Aqui no estado, o governador Jorginho Mello aprovou uma proposta discutida na Assembleia Legislativa que alterou essa forma de desconto, né? Então, limitou ao não desconto a quem ganha até o teto da aposentadoria geral, que, se eu não me engano, hoje está em pouco mais de R$7 mil, e acima disso, então, paga de forma escalonada. E mais aqui no município, não. Paga 14%, quem ganha 2 mil, quem ganha 1.500, quem ganha 3, quem ganha 10, quem ganha 20, quem ganha 30. Né? Então, essa é uma discussão. Claro, acaba sendo, né? Essa discussão ela é válida, e lembrando que essa reforma, a gente não sabe ainda futuramente como que a Previdência vai estar. Quando chegar a nossa vez... Os estudiosos dizem que reformas previdenciárias serão cada vez mais frequentes, né? Isso. Até para poder equilibrar todo o sistema. Exatamente. E a gente não sabe também como futuramente vai estar a questão da própria previdência para nós, porque hoje a aposentadoria de quem já está uma situação que não estava um tempo atrás, né? Como você falou, acabou tendo esse desconto que não tinha. Por isso que eu acredito, claro, pode ser revertido e a gente poder trazer esse debate na Câmara. Tenho certeza que tem um apoio de todos os colegas vereadores, até porque quando veio, a gente acabou, digamos, avaliando que já era uma medida do Estado e federal. Então, a gente seguia a linha, né? Até para não ter nenhum problema de cima para baixo, né? Exatamente, né? Mais para frente. Bom, vereadora, além desses assuntos polêmicos, né, que tem ganhado atenção na Câmara de Vereadores, né, e dessa montagem desta comissão importante, né, para avaliar o que se pode evoluir com o sistema rotativo de estacionamento público aqui de Blumenau, quais são as outras pautas da senhora, né, que devem ganhar destaque na Câmara de Vereadores? Nós temos algumas demandas ainda que queremos trazer dentro da Procuradoria da Mulher, implantar a Casa da Mulher Brasileira, que já é uma realidade em Florianópolis e possa vir para Blumenau, que é um local onde todos os serviços que atendem, né, os direitos da mulher estejam localizados num local só, para facilitar, porque senão tu sai da delegacia, agora tu vai procurar teus direitos lá da defensoria. Aí tu vai até lá se deslocar, né? E muitas vezes a pessoa não está com estrutura emocional, né, psicológica, e nem financeira, né? Então a gente tem que avaliar todos os aspectos e tentar facilitar. Outro projeto importante é a questão da própria, a gente fala muito no autismo, e quando a gente fala em autismo inevitável, a gente pensa nas crianças, mas a gente também tem que pensar em políticas públicas para os pais, cuidar de quem cuida,
né? Isso a gente também quer trazer para a Câmara, tendo um cuidado e um alerta, que a gente tem pais que estão se suicidando, né, pelas dificuldades que estão enfrentando e sem apoio. Então, a gente precisa dar um olhar para essas pessoas e avaliar formas também de poder ajudá-las. Sem dúvida. Vereadora, obrigado pela participação nesta manhã aqui pela Rádio Itaberá. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Eu conversei com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos.